Se você tem uma Bíblia com você, abra em Mateus capítulo 13, Mateus capítulo 13. E esta é a última vez que faremos isso nesta série. Não sei quando voltarei a Mateus 13, mas teremos coberto este capítulo quando terminarmos hoje. Do começo ao fim. E realmente acredito que este é um dos capítulos mais importantes da sua Bíblia. Se você quiser entender o que está acontecendo neste mundo, quando se trata do bem e quando se trata do mal. E o que eu quero fazer nesta última parábola que vamos ver é falar de boas novas para vocês. E eu realmente quero que vocês prestem atenção nisso, porque quero que se lembrem disso durante tudo o que vamos conversar esta manhã. Esta é uma boa notícia por tempo limitado. É exatamente isso que esse ensinamento específico de Jesus nos mostra. Temos boas notícias, mas é apenas por tempo limitado. Saber? Uma das coisas que eu queria deixar clara, caso você não tenha acompanhado esta série no que diz respeito ao bem e ao mal, é que eu queria ter certeza de que você entendesse isso. A Bíblia diz que há um mistério neste mundo. Portanto, se alguma vez você olhar para este mundo e se sentir um pouco confuso, isso é natural. Porque a Bíblia ensina no livro de Deuteronômio que existem mistérios que só Deus conhece, que Deus dá revelação. Deus ensina algumas coisas, mas a realidade é que Ele realmente diz que guarda alguns mistérios. Há algumas coisas que você não sabe, algumas coisas que eu não sei, algumas coisas que você não entende, eu também não entendo. E a Bíblia deixa isso muito claro. Existe esse mistério neste mundo, e é por isso que pensamos, o que está acontecendo no mundo? É por isso que pensamos, onde está Deus e o que Deus está fazendo com todas essas coisas que vemos? Mas uma das coisas que eu amo, e digo isso a vocês, quero que realmente entendam, é um dos fundamentos que me ajudou ao longo da minha vida como cristão. Quando olho para este mundo e vejo maldade e vejo loucura, me ajuda a saber que há 2000 anos, Jesus respondeu à pergunta e falou sobre o mistério deste mundo em que vivemos. Em Mateus capítulo 13, se você não tem acompanhado a nossa série, Jesus conta 7 parábolas, pega 7 histórias e, para ser honesto, simplesmente as conta rapidamente, uma após a outra, 7 vezes, dizendo, é isso que está acontecendo dentro deste mundo. Agora, para entender por que ele fez isso, é isso que é uma parábola. Uma parábola literalmente significa colocar algo ao lado. E assim Jesus tinha essa verdade, essa ideia que queria que seus seguidores compreendessem e tivessem certeza de entender perfeitamente. Ele contou 7 histórias. Ele as colocou ao lado dessas verdades para que houvesse uma ilustração. Assim poderíamos entender melhor o que ele ensinava nas primeiras 4 parábolas. Jesus sacode o nosso mundo. Nas 2 primeiras parábolas, Jesus deixa claro que há o bem e o mal neste mundo. Na segunda parábola, o que realmente nos impacta. E você pode acessar online, pode assistir a qualquer uma dessas mensagens gratuitamente. Na segunda mensagem, aprendemos algo impactante. Jesus disse que ele semeou o bem no mundo, mas que há um inimigo que semeou o mal. E seus discípulos dizem isso porque é o que eu pensaria. Seus discípulos dizem, bom, você quer que entremos e arranquemos o mal? E assim só restaria o bem. Jesus diz o seguinte, vocês não podem fazer isso. Ele diz, não quero que façam isso. Ele diz, porque vocês não têm essa capacidade de entender completamente a diferença entre o bem e o mal. Vocês não têm essa capacidade de entender como eles estão entrelaçados. E nessa mensagem eu dei ilustrações simples que mostram o quão estreitamente o bem e o mal podem estar entrelaçados. E ele disse, não quero que arranquem. E Jesus disse, o bem e o mal que existem neste mundo, isto é o que vai acontecer. Eles crescerão juntos até o fim e então serei eu quem os separará. Nas parábolas seguintes, Jesus falou sobre o fim dos tempos. Ele disse, à medida que nos aproximarmos do momento em que Jesus voltar, haverá ensinamentos e religiões falsas. Se você já se perguntou como pode existir um Deus com todas essas religiões falsas, Jesus, que afirmou ser Deus, veio há 2000 anos e disse, haverá ensinamentos e religiões falsas que surgirão do que eu digo. Ele ensinou isso há 2000 anos. Pensem nisso. O que Jesus fez, a razão pela qual contou essa história e pela qual acredito que existe Mateus capítulo 13, é para que seus seguidores entendessem e não desistissem nem se entregassem nos últimos dias. Ele queria que entendêssemos o que acontece em um mundo louco que, segundo ele ensinou, está cheio de pecado e dor. Então nos perguntamos, o que Deus faz em um mundo cheio de bem, mal e falsos ensinamentos? Aqui estamos nós no meio dessa loucura. O que Deus está fazendo neste momento? Bem, para responder a essa pergunta, Jesus conta a parábola da rede lançada ao mar. E acredito que essa é uma grande parábola para entendermos o que acontece neste mundo. Mateus capítulo 13, versículo 47, é como a última parábola que ele realmente expõe. A Bíblia diz no versículo 47, o reino dos céus. Lembrem-se, não há diferença entre o reino dos céus e o reino de Deus.
Naquela época, eles não gostavam de escrever o nome de Deus. Era tão sagrado, tão reverenciado. Simplesmente não se sentiam dignos de escrevê-lo. Então eles trocavam, misturavam. A realidade é que é o reino dos céus, o reino de Deus. O que Deus está fazendo é assim, como uma rede de arrasto. Quando você pensa em uma rede, há muitos tipos diferentes, pois você pode pensar em uma rede pequena, mas não é o que Jesus quer dizer aqui. Uma rede de arrasto teria sido uma rede muito grande. Teria algum tipo de peso. Nós usaríamos chumbo, mas teria algo que pesaria essa rede. Então ela seria pesada para levá-la ao fundo. Teria boias de cortiça na parte superior dessa rede para levantá-la, de modo que alcançasse do fundo até a superfície e cobrisse uma quantidade enorme de área. E assim, quando Jesus ensinava isso, lembre-se, ele já não estava ensinando às multidões. Ele ensinou a primeira parábola para as multidões. Ele ensina a última parábola apenas para seus discípulos em uma casa. Ele quer que seus seguidores mais próximos entendam o que acontece neste mundo. A maioria naquela sala eram pescadores. Então, quando Jesus disse, ouçam, há uma rede de arrasto que é lançada ao mar, eles entenderam perfeitamente. Mesmo aqueles que não eram pescadores teriam visto e compreendido. Então é uma história ilustrativa, simples, contada para entender o que Deus faria neste mundo através de seus seguidores. E assim diz que foi lançada uma rede de arrasto ao mar e recolheu peixes de toda espécie. E quando ela se encheu, eles a puxaram para a margem, sentaram-se e recolheram os peixes bons em recipientes. Mas jogaram fora os ruins, isso está na sua Bíblia. E então ele muda e diz, tudo bem, deixem-me dar a vocês um pouco de perspectiva sobre o que estou dizendo. Ele muda e aqui recebemos um pouco de explicação. Assim será no fim dos tempos. Vejam isso, os anjos sairão e separarão os maus dos justos. É Jesus quem está falando, não o pastor Cris, não esta igreja, nem alguma denominação. Este é Jesus, é a história dele. Então o que ele disse foi isto, e eles os lançarão na fornalha de fogo. Nesse lugar haverá choro e ranger de dentes. Agora, eu realmente quero desafiar vocês esta manhã. Todos vocês, concentrem-se. Todos olhem para mim aqui por um momento. Vamos começar juntos na mesma página e depois vamos para outro lugar. Não se desconectem de mim. Não se ofendam, irritem ou se desconectem. Alguns dirão, não gosto que ensine isso. Deixem-me explicar. Vou dar más notícias esta manhã, mas se focarem apenas nelas, não ouvirão as boas. E se vocês perderem as boas notícias, não receberão as melhores. Então eu preciso de você, que você fique comigo esta manhã para captar tudo o que Jesus ensinou, para que você possa entender. Na nossa igreja, queremos que você se sinta à vontade com isso. Nós vamos te dizer o que isso diz e te guiar para que você possa entender. Depois, você poderá resolver isso entre você e Deus enquanto caminha por esse processo. A rede do Evangelho, essa história, é muito importante para nós se quisermos entender o que Deus está fazendo em nossa época. Se quisermos entender por que tudo isso está acontecendo no mundo, precisamos entender este em particular. Agora, o que quero fazer é te dar 2 pontos principais desta história, mas também vou te dar algumas lições e ideias à medida que avançarmos. E quero que você ouça. Essas palavras foram pensadas com muito cuidado. Não é só um ponto porque pastores dão pontos. Isso não é o que eu faço. Isso não é o que eu quero fazer. Eu realmente quero te dar um ponto que explique o que está acontecendo dentro do que Jesus diz. Então, primeiro, preparem suas canetas. Você vai precisar. É isso. E quero ter certeza de que você entenda as palavras escolhidas diz hoje. Isso tem muito peso. Porque é preciso que você entenda que o único dia que Deus garante é o que estamos vivendo. A Bíblia ela é clara quanto a isso. Diz que a vida é como um vapor, hoje está aqui, amanhã se vai. Então, quando você entende essa história, uma coisa que você precisa entender sobre essa história é que hoje Deus estende seu reino a todas as pessoas. Isso é o que você precisa entender. O amanhã não está garantido, mas Deus estende seu reino a todos. Quando você vê Jesus falando sobre uma rede lançada ao mar, preste bastante atenção. Ele fala de um convite ao Evangelho. Agora, se você se aproxima da igreja e pensa no Evangelho, o que é o Evangelho? A palavra Evangelho significa boas novas. Quando eu digo Evangelho, refiro-me às boas novas de Jesus Cristo. Não apenas a qualquer boa notícia, mas às boas novas de Jesus Cristo. É isso que significa. Então, toda vez que vamos ao Evangelho ou qualquer coisa assim, o que estamos dizendo são as boas novas da mensagem, do que Cristo fez. E assim, literalmente, há um convite ao Evangelho que está sendo feito. Agora, preste muita atenção. Isso é muito importante. A rede não é a salvação. Preciso que você entenda isso. Se você pegar essa história em particular e fizer com que a rede represente a salvação, então você arruinou e destruiu totalmente tudo o que Jesus estava tentando dizer. A rede não é a salvação. A rede é a mensagem das boas novas de Jesus Cristo que oferece salvação. Mas não entenda isso como se a rede fosse lançada, todos fossem salvos e entrassem e depois fossem separados. Essa não é a lição disso.
O que ele está dizendo é que há uma rede que se estende para todo tipo, para todas as classes que estão lá fora. Essa é a boa notícia, né? A mensagem de Jesus Cristo. Veja, você e eu realmente poderíamos dizer dessa maneira. Estamos vivendo no dia da oportunidade. Tenho a oportunidade nesta manhã e hoje de convidar as pessoas a conhecerem Jesus. Estamos vivendo no tempo do quem quiser. Que venham esses dias. Aliás, esses são dias bons. Você sabia que a grande palavra das boas novas de Jesus Cristo é esta palavra? Escute, a palavra é vir. Você sabia que mais de 600 vezes, pense nisso por um momento. Se você for de Gênesis a Apocalipse, sabe o que este livro diz? Ele diz, venha, venha, venha a mim. Esse é o convite, essa é a extensão que Deus nos dá. Jesus disse, venham a mim todos os cansados e sobrecarregados. Você está carregando fardos pesados? Tem medo, ansiedade ou preocupação com o futuro? Jesus diz, venha a mim, lance isso sobre mim, eu cuidarei de você, eu vou te guiar e te orientar. Um dos meus trechos favoritos das Escrituras é Lucas, capítulo 14, onde Jesus conta a parábola do grande banquete. E ali ele fala sobre os servos e como eles saíram para convidar a todos para entrar. Na verdade, essa parábola literalmente diz, vá pelos caminhos e pelas cercas. E ouça isso, e insista para que as pessoas entrem, para que a minha casa fique cheia. Essa é uma parábola que Jesus contou em Lucas, capítulo 14. E assim, tenho a oportunidade de fazer parte do grande convite do Evangelho, o grande convite das boas novas, do que Deus fez através de Jesus Cristo por você e por mim. Então, em Mateus 13:47, veja o que diz. Ele diz novamente, o reino dos céus também é semelhante a uma rede lançada ao mar, e eu adoro isso, diz, e apanhou peixes de toda espécie. Cara, isso são todas as nações. Ouça isso, todos os pecadores, todas as condições. Em outras palavras, o que está dizendo é que atrai pessoas de todas as origens, lugares e experiências. Hoje em dia, há 2,3 bilhões de cristãos professos no mundo. Agora, não sabemos se todos eles são salvos ou não, se conhecem a Deus ou não. Não podemos resolver isso. Veremos isso em um minuto. Mas há 2,3 bilhões de cristãos professos no mundo hoje. O desafio é, diga amém para sabermos que você está ouvindo. Você vai querer estar aqui. Eu lhes disse esta manhã e estou lhes dizendo o que Deus está fazendo neste mundo hoje. Você não vai querer perder. Deixe-me falar sobre o desafio que enfrentamos. O cristianismo está crescendo, mas você sabe qual é a porcentagem de crescimento em todo o mundo? 1,18%. O cristianismo continua crescendo a uma taxa de 1,18%. Isso é mais rápido do que o ateísmo. Mas é mais lento do que o islamismo, mais lento do que o hinduísmo e mais lento do que o sikhismo. Agora pense nisso. Jesus diz que há um mundo mau, cheio de ensinamentos e religiões falsas. Ele nos ensinou isso enquanto avançávamos até aqui e está nos preparando para o que está por vir. Ele não queria que desistíssemos quando víssemos dias difíceis. E então ele diz, isto é o que está acontecendo. E agora chega a sua última história e ele está com seus seguidores mais próximos. E lhes diz, pessoal, o que acontece é que essa rede está sendo lançada neste mundo mau, cheio de ensinamentos e religiões falsas e está atraindo pessoas. Ele apresenta essa imagem para você e para mim. Então pense nisso. Há cerca de 2,3 bilhões de cristãos professos. Isso significa que se há 8 bilhões de pessoas no mundo, estamos falando de mais de 5 bilhões de pessoas que precisam ser alcançadas por essa rede. Vou te dizer por que o mundo está na condição em que está. Porque o mundo está cheio de pessoas tentando encontrar satisfação e sentido. Elas estão tentando encontrar um propósito para suas vidas. Nadam em um imenso mar, procurando algo a que se agarrar. E a Bíblia diz que esta boa notícia de Jesus Cristo, essa rede é lançada lá fora. Neste mundo perverso, esses falsos ensinamentos e falsa religião. E eu adoro essa imagem porque literalmente diz que as boas novas de Jesus Cristo dão boas-vindas a todo tipo de pessoa. A Escritura deixa isso claro. Você deveria anotar 2 Pedro capítulo 3, versículo 9. Veja o que a Bíblia diz. A Bíblia diz que o Senhor não demora a cumprir a sua promessa. Qual é a sua promessa? É a promessa das boas novas de Jesus Cristo, aquilo que Deus disse que fará por aqueles que vêm a Ele. Portanto, o Senhor não retarda o cumprimento da sua promessa, como alguns pensam, vejam só, mas é paciente convosco. Vocês já se perguntaram hoje, por que estamos aqui? Por que temos que viver neste mundo cheio de maldade? Por que temos que suportar os falsos ensinamentos, as falsas religiões? Eu lhes digo, a gente começa a ver as notícias e se sente sobrecarregado e com medo e se pergunta, para onde vai este mundo e por que estamos aqui? Escute, estamos aqui porque o Senhor é paciente e estes são dias de oportunidade. Mesmo agora, neste mundo tão perverso com ensinamentos e religiões falsas,
Existe uma grande rede sendo lançada com as boas notícias de Jesus Cristo. Atrai pessoas de todos os tipos, impactando a eternidade. Olhe o coração de Deus, ouça o que ele diz. Mas ele é paciente. Por que ele é paciente? Ele não quer que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. É isso que Deus quer. Esse é o desejo de Deus para cada pessoa perdida. Quem quiser que venha. Quando você olhar lá fora, me escute. Quando você olha lá aqui e diz, por que Deus não fechou isso? E por que Deus não impede isso? Olhe para todas essas pessoas aqui. Veja, não espere um minuto. Quando você entende as boas novas de Jesus Cristo, quando entende o que Jesus ensinou, percebe que mesmo neste mundo perverso, nestes dias loucos, Deus ainda olha para fora com compaixão e diz que ainda há mais pessoas que irão responder. Por isso vou deixar a rede na água para trazê-los para a minha família, para transformá-los para sempre. Esse é um Deus amoroso, compassivo e cuidadoso que faria isso. Vocês deveriam estar animados com isso. Hoje lançamos a rede. Quero ensinar uma lição a vocês e oro para que ela fale ao seu coração. Vejam isso, precisamos viver com urgência porque as pessoas estão à beira da eternidade. Eu lhes asseguro que isso é verdade. Vocês podem perguntar para as pessoas, acho que as pessoas pensam que eu só sou assim tão intenso aqui neste palco. Então pensam, ele é intenso porque está diante de um grupo. Falem com minha equipe, minha esposa e minha família. Só digo a vocês, há uma urgência na minha vida. E a razão é porque as boas novas de Jesus Cristo dizem que deve haver urgência na minha vida. Muitas vezes as pessoas vêm até mim e dizem, pastor, o senhor precisa se acalmar. Eu penso, se vocês se apressassem, talvez eu teria um minuto para desacelerar, mas muitos vão devagar. Deus, ajuda-nos a ter pessoas que se movam rápido pelas boas novas de Jesus Cristo e pela urgência e impacto. Aliás, isso foi gratuito. Eu só queria compartilhar isso com você. Mas há um desafio a ser enfrentado com essa boa notícia. Na verdade, quero apresentar alguns desafios à nossa igreja à luz do que Jesus ensina aqui. Primeiro, precisamos deixar que o Evangelho desafie nossos preconceitos ocultos, escondido. Uma coisa que precisamos entender é que Jesus, o Filho de Deus, deu a vida por você e por mim. Ele morreu. Para que a igreja seja possível, precisamos garantir que, ao compreendermos Deus e sua mensagem, permitamos que o Evangelho desafie nossos preconceitos ocultos. Vejam, a rede lançada desafia a suposição que todos temos sobre quem Deus pode salvar. Suponhamos que algumas pessoas sejam pecadoras demais, teimosas, anticristãs e diferentes. E então, o que acontece é que começamos a assistir às notícias. E um canal de notícias diz que deveríamos ser contra essas pessoas. E esse grupo diz que não deveríamos amá-las, nem nos aproximar delas, nem nos relacionar com elas. E tudo isso começa a acontecer. E começamos a dizer, bem, essas pessoas são pecadoras e inflexíveis demais. E essas pessoas são anticristãs e diferentes demais. Mas Jesus diz que as boas novas abrangem todo tipo de pessoa e chegam a todos. E muitas vezes olhamos para as pessoas e pensamos, estão perdidas demais ou nunca vão mudar. Mas não podemos saber isso com certeza. Eles nunca vão mudar. Esse grupo nunca aceitaria esse convite. Mas sabe o que Jesus diz? Aqui está a igreja. Nós não somos aqueles que classificam. Não somos nós que separamos os justos dos injustos. Está nas Escrituras. Não nos cabe a responsabilidade nem essa decisão. Lembra-se do que os discípulos disseram? Quer que entremos e arranquemos pela raiz? E ele responde, não, isso cabe a mim no momento da colheita. Nós não somos os encarregados de selecionar. Somos aqueles que recolhem. Eu deveria ter recebido mais améns. Se vocês não dizem amém, eu mesmo digo amém. Não estou falando de mim, mas sim da verdade. A tarefa de classificar é dos anjos no fim dos tempos, não dos crentes durante a missão. O que deve acontecer é que quando deixamos que a parábola que Jesus ensina aqui repreenda nosso orgulho e nosso preconceito e também nossa religiosidade, e digo isso como alguém que esteve na igreja a vida toda, quando permitimos que ela repreenda a nossa religiosidade, tiramos essa bagunça de dentro de nós e enxergamos o que realmente acontece neste mundo. E é isso, Jesus ensinou isso com esse propósito. Eu sabia que, se algum dia perdêssemos nossa missão, isso afetaria o que a rede alcançaria. Se deixássemos isso fluir de nós, sabe o que aconteceria? Nossa evangelização, trabalho de divulgação e envolvimento seriam mais como os de Jesus. Seria algo mais amplo e, ouça com muita atenção, corajoso. Ele se tornaria compassivo. Vez após vez na Bíblia, você deveria estudar isso apenas em Mateus, Marcos, Lucas e João. Vez após vez. Sobre Jesus, disse que ao olhar o mundo, ele não via a Fox e ficava bravo com o outro grupo. A Bíblia não ensina isso sobre Jesus. Não ensina que Jesus julgava as pessoas. Sabe o que diz? Movido por compaixão. Movido por compaixão. Movido por compaixão. E é por isso que as igrejas devem refletir o coração de Jesus. O reino de Jesus não é um clube social. Não é uma associação de proprietários. Não é isso que fazemos, amigo.
Somos uma missão de resgate. Sabe o que é sair em missão de resgate? Sabe o que significa lançar a rede e trazer todo tipo de gente? Significa que haverá pessoas difíceis. Alguém deveria ter dito amém, não é? Porque você também é complicado. A única coisa que te impede de perceber que você é complicado é que é a sua própria bagunça. Vamos lá, não é? Mas a realidade é que existem pessoas complicadas, há pessoas que não falam como você, haverá pessoas que não se parecem com você, haverá pessoas que não vêm das mesmas origens que você, porque ele recolhe de todo tipo. Haverá bebês espirituais que chegarão à família de Deus, mas ainda tem coisas que não entendem e não sabem e vão lutar para crescer e se desenvolver. E você sabe, toda igreja quer diamantes, mas sabe de onde vêm os diamantes, não é? Eles vêm da terra, é daí que vêm os diamantes. Os diamantes precisam ser polidos, precisam ser cortados e lapidados. É isso que a igreja faz. Esse é o poder curador da igreja. E escute, vão haver pessoas que chegarão a essa rede e estarão no ponto zero da sua fé. Não vão saber nada e vão precisar que investamos nelas e as ensinemos. Permita-me dar um pequeno trabalho de coração nesta manhã para os seguidores de Cristo. Quando você lida com alguém cético ou inseguro sobre o cristianismo, essa pessoa se sente examinada ou julgada por você? Ou se sente acolhida? Essa é uma excelente pergunta que devemos nos fazer. Por exemplo, aqui vai outra. Eu espero que as pessoas ajam como cristãs antes mesmo de serem. Eu espero que alguém viva para Cristo como um discípulo maduro quando mal tomou a decisão de seguir a Cristo. Ou seja, pensem nessas coisas. As ações e padrões na igreja e a forma como trabalhamos refletem que a Bíblia ensina que o propósito da igreja é a santificação. Onde quer que eu esteja, eu cresço, me desenvolvo e avanço. Mas a Bíblia ensina que isso é um processo e mesmo assim a igreja se afasta disso. Vocês já perceberam isso? Não sei se vocês já perceberam, mas quase todas as semanas, quando faço o convite, digo: se não estão prontos ou têm interesse, mas não se decidiram, os rapazes aqui ao final do culto estão disponíveis para responder suas perguntas. Se eles não souberem a resposta, vão procurar, conversar com algum de nós e entraremos em contato. Suas perguntas são bem-vindas, pois pode ser justamente essa dúvida que os leve a compreender e a depositar sua confiança em Jesus Cristo. Queremos nos envolver e ajudar. Só quero que saibam que isso deve desafiar nossos preconceitos. Segundo ponto, vamos lá, que a urgência do Evangelho nos impulsione a orar e testemunhar. Ou seja, lembrem-se do que dissemos. Hoje Jesus amplia isso. Não sabemos se ele vai ampliar isso amanhã. Não sabemos se ele vem amanhã. Não sabemos quando ele virá. A igreja deve viver como se só tivesse hoje. É só isso. Não sei se terei o amanhã. Não sei se terei a próxima semana. Então hoje surge essa urgência, e é assim que deve ser. Vou te dar uma passagem das Escrituras. 1 Timóteo 5, versículos 1 a 5. Muitos cristãos citam isso, mas me pergunto se conhecem o contexto. Em primeiro lugar, exorto que se façam súplicas, orações, pedidos e ações de graças em favor de todos os seguidores de Cristo. É isso que diz. Diz sobre todos, pelos reis e pelas autoridades, para vivermos de forma tranquila e pacífica, em piedade e dignidade. Como chegaríamos a esse ponto? Tantas pessoas estão crendo em Cristo e suas vidas mudam tanto que isso impacta a todos nós. Não para o mal, mas para o bem. Vejam o que diz a seguir. Isso é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador. É isso que Ele quer. Porque Ele quer que oremos e vivamos assim? Veja o versículo 4. Isso é o que muitas vezes é omitido. Ele quer que todos sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Depois diz, há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Só quero dizer a vocês, quando alguém bater à sua porta e disser, sim, Jesus, mas você precisa disso ou daquilo. Quando alguém disser que você precisa de Maria. Quando alguém disser que você precisa de um padre ou de qualquer outra coisa. Essa não é a doutrina da Bíblia. Eu tenho o único de que preciso, o nome dele é Jesus. Só há um mediador que pode pegar um homem em pecado e conectá-lo com um Deus santo. O nome dele é Jesus, né? Só há um que pode fazer essa transformação. É isso que a Bíblia nos diz. Devemos ter um senso de urgência. Ouçam, vocês aplaudiram e isso me alegra porque significa que concordam. Então quero que me escutem. Vocês sabem o que acabaram de aplaudir? Vocês acabaram de aplaudir que só há uma esperança e acabaram de aplaudir que só há um caminho. E é preciso ter urgência nisso. A rede está sendo puxada. Lembrem-se, a rede é lançada e depois recolhida. Isso indica que a história avança. O dia da separação se aproxima. Isso deveria gerar urgência, não ansiedade. Todos estão me ouvindo. Às vezes a gente começa a se ensinar sobre os últimos tempos e todos dizem, isso me deixa nervoso porque quero esse tempo com os netos. O que você acha que vai fazer no céu? Vamos falar sério, pense nisso. Não é assim no céu. Muita gente acha que o céu é flutuar numa nuvem, tocando uma harpa com uma túnica branca. Isso não seria o céu, isso seria o inferno. Não é verdade? Você consegue imaginar? Isso seria horrível.
Parece uma experiência de flutuação. Isso não é o que a Bíblia ensina. A Bíblia ensina que viveremos com Ele no céu, da mesma forma que vivemos aqui, mas sem os problemas, a dor, o choro, as lágrimas e as dificuldades. Portanto, devemos orar com mais fervor, porque o tempo é curto, e compartilhar nossa fé com mais franqueza, porque a eternidade é uma realidade. Ouçam, igreja, todos vocês, especialmente os membros e frequentadores regulares, amem mais profundamente porque as almas são eternas, cada uma delas. Então, a pergunta é, que conversas você precisa ter? Quais conversas você tem adiado? Quais orações você tem negligenciado? Por quem você deixou de clamar? Por quem você começou a duvidar, pensando que não podemos alcançá-lo? Para o seguidor de Cristo, o juízo vindouro afeta a sua vida. Quando você entende o que a Bíblia ensina, pense nisso. Deus está lidando com o bem e o mal, o falso ensino e as falsas religiões, tudo o que há de ruim no mundo. Ele diz para vocês, meus seguidores, quando começam a entender que há um juízo vindouro. Ele diz que o que acontece é que você passa de ser passivo a ser intencional. A rede nos mostra um evangelho suficientemente grande para alcançar a todos, mas um juízo suficientemente sério para advertir a todos. Então este é o nosso chamado. Ouça-me com muita atenção, não é julgar os peixes. Nosso chamado é lançar a rede. Nossa missão é confiar no poder da mensagem. O reino acolhe todo tipo de pessoa e nós também devemos fazer o mesmo. Na verdade, quero que você veja isso. A Bíblia deixa muito claro que essa pesca em particular é um esforço cooperativo. Nela participam vários pescadores. No versículo 48, apenas olhe para esse versículo. E ali a Bíblia diz que eles a puxaram da praia para a margem. Em outras palavras, foi um esforço coletivo. Era uma tarefa grande demais. Vocês estão me ouvindo esta manhã? Era uma tarefa grande demais para uma só pessoa, então eles a puxaram juntos. É isso que devemos fazer. Deus espera que o seguidor de Cristo seja pescador de homens. Deus quer que nós prestem muita atenção. Li um artigo hoje de manhã. Me enviaram após ouvirem a mensagem do culto de sábado sobre como 38% das pessoas se mudaram para o Arkansas. Esses 38% vêm de um dos estados que mais crescem nos Estados Unidos. E eles chegaram a Bentonville, Arkansas. Adoro ouvir essas histórias. Faz só alguns domingos que eu estava saindo. Entre os cultos, depois do primeiro e antes do segundo, saí por essas portas. Quando saí, encontrei 2 dos nossos rapazes que conheço bem e eles disseram: pastor, precisamos te contar uma história. Disseram que tinham jogado golfe essa semana, então imagino que queriam dizer que jogaram juntos e que havia muita gente. Assim nos colocaram para jogar com outras pessoas como uma dupla. Pensei, não se conheciam? Não, nem nos conhecíamos. E disseram que um deles estava contando a história. Ele me disse, olha, toda vez que jogo golfe com alguém, ao chegar no buraco 18, já formei uma ideia de como a pessoa é e sinto que quero compartilhar o que Deus fez na minha vida. E continuou, estávamos saindo do buraco 17. Tínhamos acabado de embocar a bola e já estávamos indo em direção ao buraco 18. Ele disse que estava preparando sua resposta. Enquanto andávamos, ele começou a me contar o que Deus fazia em sua vida, como ela mudou e como eu poderia conhecer Jesus. Mas o interrompi e disse, espera um minuto, eu ia te contar. Ele contou que começaram a conversar e perguntou à igreja dele. Ele disse ser a primeira e ele também ia. Sem se conhecerem, se conectaram. E como pastor, fico tão animado em saber que 2 pessoas da nossa igreja estão lá fora, em um campo de golfe, lançando a rede das boas novas de Jesus Cristo. Eu adoro isso. Uma das coisas que mais gosto aqui é que as pessoas se aproximam e dizem, ei, conheça nossos amigos que trouxemos hoje. Tenho a oportunidade de interagir com eles. Já tive pessoas que vêm visitar e me dizem, ei, estou visitando hoje. E mencionam o nome da pessoa, tal pessoa me convidou. Sei que eles vão a outro culto. Adoro quando isso acontece. E sei que ao dizer isso, alguns pensam, eu convido e eles não vêm. E isso pode ser decepcionante. Você convida e a pessoa não vem. Mas aqui está o convite do Evangelho. Ouça-me, nós lançamos a rede. Simplesmente continuamos lançando a rede. Queremos alcançar multidões com as boas novas de Jesus Cristo. Por isso lançamos a rede. Depois, ouça-me, recolhemos essa rede como quem diz, venha para Cristo. Eu diria a todos aqui, ânimo. Jesus nos ensina que o Evangelho é tão poderoso que pode alcançar lugares onde nunca imaginaríamos que poderia chegar, mas ele chega. Isso nos dá coragem para compartilhar livremente e não decidir em nossa mente ou coração quem é alcançável ou não. Deixamos isso nas mãos do Senhor. Mas entendemos que hoje é a extensão dessa rede das boas novas. Que o que você e eu recebemos pode ser dado a outros. Mas há uma segunda verdade e é aqui que quero me concentrar. A segunda verdade é esta, e quero que você preste atenção. Está bem pensada. No final desta era, lembre-se do que a Bíblia ensina. Quando diz no final desta era, está dizendo no final deste mundo.
Quando Deus voltar para ajustar contas e consertar o que foi quebrado pelo pecado, diz que Deus dará fim à loucura deste mundo. Quero que você entenda isso porque é muito importante e não quero que deixe passar. Quero ser fiel ao contexto. Esse é o ponto principal. Ele já havia dito à maioria dos presentes naquele dia: se vocês me seguirem, eu farei de vocês pescadores de homens. Eu já disse isso. Ele já havia colocado aquilo sobre a mesa. A questão é que ele quer dar urgência a esse apelo à ação em relação às suas vidas como pescadores de homens. Ele nos faz pensar sobre o futuro. Versículo 48. Veja o que a Bíblia diz. Quando cheia, a Bíblia ensina que chegará o dia em que o último fiel, conhecido apenas por Deus, decidirá e o fim virá. Arrastaram a rede à margem, recolhendo os peixes bons em cestos e jogando fora os ruins. Prestem atenção, porque isso é apenas uma ilustração. Ele nos dirá como será a separação no próximo versículo. É uma imagem do futuro sobre lançar a rede. É o que aconteceria. Ouçam, porque é exatamente isso que está acontecendo. Se lidam com o bem e o mal e se perguntam por que isso ocorre, Deus lhes diz o seguinte: eu espalhei estas boas notícias por todo o mundo. É uma rede lançada. O que você faria seria lançar a rede e depois esperar. E finalmente você diria: tudo bem, já passou o tempo suficiente, obrigado. Pegamos tudo o que podíamos. Agora vamos começar a recolher a rede. Há uma espera, mas depois vem a colheita. Quero ter certeza de que você veja isso. Quero dizer, ele diz aqui, de toda espécie, de todo tipo. E literalmente é isso que acontece. Muitas vezes, quando pensamos em todo tipo e em todos, nós nos empolgamos. Assim como aconteceu conosco no primeiro ponto. Mas aqui há uma lição extremamente importante que podemos deixar passar. E eu acho que muita gente na igreja hoje em dia está deixando passar. Ouçam, na igreja há muitos testemunhos. Nossa igreja está cheia de pessoas que foram rebeldes e se afastaram muito de Deus, depois voltaram. Também há os religiosos que cresceram cercados de religião, mas no final perceberam que não era sobre religião. Trata-se de Jesus Cristo, trata-se do que Ele fez, tudo está fundamentado nele. Recebemos pessoas feridas e pessoas que Deus está curando e restaurando. Recebemos pessoas de diferentes origens, mas temos apenas um Salvador que reúne a todos na família. Mas me escute com muita atenção. O que está sendo dito aqui é que isso também atrai falsos mestres, que essa mensagem, essa rede, esse ensinamento de Jesus Cristo atrai falsos mestres. Atrai pessoas orgulhosas que só querem uma plataforma, querem parecer bem diante dos outros e mostrar o quanto são grandiosos e que cidadãos incríveis são na comunidade de Jesus. Atrai pessoas que fazem isso apenas por benefício pessoal e ignoramos todo tipo de coisa. Às vezes algum líder cristão ou outra pessoa cai e de repente começamos a julgar a igreja, a Cristo e tudo mais. Jesus disse que não devemos nos surpreender com isso. Se nos surpreendemos, isso mostra que não conhecemos bem a Bíblia, porque Jesus já nos avisou sobre essas coisas. Por que existem religiões falsas? E por que existem falsos ensinamentos? Jesus disse que eles existiriam. Porque há pessoas que fazem coisas para seu próprio benefício e prejudicam a igreja, que simplesmente vão à igreja, mas não vivem de acordo com seus princípios? Todos esses hipócritas. Existem muitos. Perceba que a igreja está cheia de hipócritas porque somos todos hipócritas e todos precisamos de Jesus. Eu costumo dizer, sabem o que eu adoro na igreja? Ninguém vai ao ar dizendo, amigo, eu pisei na bola. Sabe o que é a igreja? É um grupo de pecadores reconhecidos que estão distantes de Deus. Elas não conseguem viver a vida para a qual Deus as chamou sozinhas. Precisam desesperadamente de um Salvador. Então eu pedi perdão, entreguei minha vida a Ele e o que de bom surgir não é mérito meu, mas dele. E eu quero honrá-lo pelo resto da minha vida. Essa é a igreja de Jesus Cristo. Digo agora, vocês não andam com Deus. Escute, se passar 1 ou 2 semanas sem ler a Bíblia, sem andar com Deus, voltará a fazer o que fazia antes de Jesus. Porque a salvação vem unicamente de Jesus. E viver a vida cristã é impossível sem Ele. Tente viver essa vida cristã sem andar com Deus, sem estudar profundamente a Bíblia ou estar em constante comunhão com Ele. Ficará mais frustrado após professar sua fé em Cristo do que antes, pois tenta fazer o que não consegue. Não pode fazê-lo sem Jesus. Esta é a minha 2ª vez pregando esta mensagem. Terei outra oportunidade. O bom para vocês é que se isso não sair bem, sempre terei outra oportunidade no próximo culto. Vocês verão as boas novas de Jesus. Ouçam com atenção. Transforma vidas. Mas as pessoas pegam a mensagem de Jesus e a transformam em algo que ela não é. E é isso que a Bíblia ensina. É reconfortante. Ouçam-me. Podemos ser enganados, mas Ele não será. Por isso é Ele quem separa e não nós. Poderíamos ser enganados por alguém. Alguém pode nos enganar e poderíamos dizer, não acredito nisso. Isso me deixa perplexo. Mas a Bíblia ensina claramente que Jesus não será enganado.
Em Mateus 13, Jesus prepara seus discípulos para o que está por vir. Alguém poderia perguntar, por quê? Para que não se sintam sobrecarregados quando o futuro chegar e para que não desistam. Quero que vocês ouçam com atenção, porque nos próximos 15 minutos, isso pode ser uma das verdades bíblicas mais importantes que você vai ouvir. O que vou te dizer quase não é mais ensinado. Ninguém reconhece isso nem aborda como deveria. Não é que ninguém faça isso. Mas em muitos lugares, sim. Muitas igrejas não querem falar sobre julgamento nem condenação. Não querem falar sobre o pecado. Vou te mostrar por que isso é prejudicial e problemático. Porque Jesus nos fala sobre uma separação segundo o Evangelho. Ele diz que haverá uma separação final. Veja o versículo 49. Jesus diz, só quero que você saiba. Assim será no fim dos tempos, no fim do mundo. E quero que você ouça o que Jesus ensina. Hoje há muitas vozes que parecem e se vestem como nós. Fazem o que nós fazemos. Mas foi isso que Jesus disse. Vamos à voz de Jesus. Segundo Jesus, a criação caminha para o juízo. Foi isso que Jesus disse. Agora vivemos em um mundo que não quer falar sobre o juízo, nem mesmo na igreja. Mas para Jesus, voltando ao tema, lembre-se, se focar só nas más notícias, nunca ouvirá as boas. No fim, você ficará sem notícias. Então fique comigo. A criação está caminhando para o juízo. Jesus afirma isso sobre o fim dos tempos. É definitivo. No futuro, haverá uma separação final. Uma divisão entre o bem e o mal. Veja quem toma a iniciativa. Deus toma a iniciativa na separação, não nós. Um dia chegará a separação final. Os salvos, aqueles que colocaram sua confiança em Cristo, não por mérito próprio, mas pelo que Cristo fez por eles, certo? Serão separados daqueles que não confiaram nisso. Isso é segundo Jesus. Versículo 49, veja o que diz. Aqui ele dá algumas explicações. No fim dos tempos é onde ele esclarece isso. Veja, os anjos virão e separarão os maus dos justos. A maioria pensa que se encaixa nessa categoria, certo? Pode ser que eu seja um pecador, mas não sou um pecador mau. Não finja que nunca tenha pensado isso. Mas quero te mostrar o que a Bíblia ensina, o que Jesus diz. Em Jeremias capítulo 17, versículo 9, veja o que a Bíblia diz. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa e está desesperadamente doente. Quem pode compreendê-lo? Você poderia ir trabalhar amanhã e dizer, olha, fui à igreja. E poderiam te perguntar, foi bom? O pastor disse que meu coração era enganoso e perverso. Eles não vão te acompanhar depois, não é verdade? Romanos 3, 23. Veja o que diz. Porque todos pecaram. Todos, não apenas alguns, mas todos. E estamos destituídos da glória de Deus. Quero lhes dizer algo e realmente quero que me escutem. Porque acredito que é aqui que está o problema. Esta é a razão pela qual lutamos com a religiosidade e todas essas coisas. Porque o que está errado é ensinado na igreja com tanta frequência. E é tão sutil que as pessoas nem percebem. As pessoas que mais interpretam mal a Bíblia são aquelas que têm uma opinião elevada de si mesmas. Vamos deixar isso nos impactar primeiro. Aqui em Bentonville, quem mais interpreta mal a Bíblia costuma ter uma opinião elevada de si mesmas. Eu admito que você talvez não seja tão ruim quanto poderia ser. Talvez você também não seja tão ruim quanto a pessoa ao seu lado. Depende de quem seja. Mas a Bíblia ensina que todos somos afetados pelo pecado e todos pecamos. Você sabia que a Bíblia diz que o potencial do coração humano é inimaginável? Certas circunstâncias na sua vida que você não esperaria podem te levar a lugares que você nunca imaginou. Isso aconteceu com Davi. Moisés também fez isso. Precisa de mais exemplos? Sansão, que estava destinado a ser usado de maneiras incríveis por Deus. Ele também fez. Pedro também fez. Quer mais? Quero dizer, vamos lá. Ou seja, por toda a Bíblia, de maneiras inimagináveis. Eclesiastes 7:20. Veja o que diz. Certo, diz o seguinte. Diz de fato que não há homem justo na terra que faça o bem continuamente e nunca peque. Todos somos pecadores. Todos precisamos de misericórdia. Precisamos entender isso. Tenho uma pergunta para você. Você já fez algo que não deveria ter feito? É melhor você responder isso para si mesma, não em voz alta. Ou então case-se e eles lhe dirão. Verdadeiro? Você já foi desrespeitoso a? Ou desobediente com seus pais? Você sempre foi completamente honesto? Quero dizer, tudo o que você disse em cada segundo, em cada momento, sempre foi a verdade? Alguma vez você já contou uma meia-verdade? Uma meia-verdade é uma mentira completa. Veja, pense nisso. A Bíblia simplesmente nos expõe isso. Às vezes, na igreja, usamos os 10 mandamentos como um padrão, dizendo que devemos ser assim ou fazer isso. Mas a Bíblia não diz que esse é o seu propósito. Em Romanos, ensina que os mandamentos foram dados para serem um mestre. Por isso Deus te deu os mandamentos para mostrar que você não conseguiria cumpri-los. Ele te mostrava que você iria pecar e seguir o seu próprio caminho. Você vai fazer o que quiser.
Ele colocou os 10 mandamentos para nos mostrar que éramos pecadores e que precisamos de um Salvador. O propósito dos 10 mandamentos é mostrar que eu não posso conquistar o céu. Eu não posso chegar lá por mim mesmo. Eu já falhei. É isso que diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Somos pecadores. A Bíblia diz que Deus vai pegar os ímpios, os pecadores, e separá-los dos justos. Isso levanta uma pergunta. Se Jesus diz que vai pegar os ímpios, os pecadores, e separá-los e conservar os justos, preciso perguntar, eu sei que não sou justo, então como posso ser? A Bíblia diz que não há nenhum justo. Estamos em apuros, pessoal. Mas também diz que Deus pode nos declarar justos. Vamos lá, isso é bom, e este é o caminho. Há 2000 anos Jesus veio a esta terra, é a encarnação. A Bíblia ensina que ele viveu a única vida sem pecado que já existiu. Aliás, todos nós pecamos. Ele nunca pecou. Mas foi Jesus quem foi para a cruz. E naquela cruz, ele levou todos os seus pecados. Você está ouvindo esta manhã? Eu sou o pastor. Ele levou todo o meu pecado e todo o julgamento de Deus por mim. Toda a condenação de Deus. Ele não merecia a pena do pecado. Ele não ganhou a pena do pecado. Não havia razão para que a pena do pecado caísse sobre ele, porque ele nunca pecou. Mas ao ir e tomar essa pena, ele se colocou na brecha pelos meus pecados para que eu pudesse ser perdoado e feito justo. Por isso a Bíblia diz em Romanos capítulo 8, versículo 1, não há condenação, não há julgamento. Para aqueles que estão em Cristo Jesus, Jesus tornou possível que pudéssemos ter justiça, a justiça de Jesus aplicada às nossas vidas. Há muitos lugares onde você pode aprender sobre isso, mas vou mencionar um. Em Romanos capítulo 5, versículos 18 e 19, estão resumidos os resultados da justificação. Agora, o que é justificação? É assim que você deve dizer. Feito como se nunca tivesse pecado, ouça o que a Bíblia diz. Por uma transgressão, ou seja, o pecado de Adão, posso ensinar algo a vocês? A Bíblia não ensina que os pecados são o que nos separa de Deus. A Bíblia ensina que o pecado nos separa de Deus. Pense no pecado de Adão e Eva. E o que Deus fez? Ele os expulsa do jardim. Lembram do que ele fez? Ele sacrificou animais e derramou seu sangue. Sabem o que foi isso? Logo no início, quando o pecado entrou no mundo, animais foram sacrificados. Por que foram sacrificados? Dizia, vou matar um e ao matar, ele cobrirá tudo. Tudo o que vocês fizeram desde o princípio, desde o Gênesis. Ou a Bíblia se contradiz? Não importa. Ai, meu Deus. Se alguém disser que a Bíblia se contradiz, é porque não estudaram o suficiente. É preciso pesquisar mais a fundo. Não digo isso por mal, mas o texto diz o seguinte. Foi através de uma única transgressão no pecado de Adão que veio a condenação para todos os homens. Alguns perguntam, por que eu tenho que pagar pelo pecado de Adão? Esperem um momento, pensem bem. Acaso vocês não pecaram? Certo, perfeito. Você pode deixar de lado o argumento de Adão. Estamos bem? Meu nome é Chris. Sou seu amigo, preciso da participação do público hoje. Alguém diga amém, eu vou pregar por mais tempo e vou culpar vocês porque eu tentei. Diz que como resultado houve condenação para todos os homens. Da mesma forma, um ato de justiça resultou em justificação de vida para todos os homens. Porque assim como pela desobediência de um homem não ouvir nem atender a Deus, foi isso que Adão e Eva fizeram. Muitos foram feitos pecadores. Da mesma maneira, pela obediência de um, muitos serão feitos justos. Cara, pense nisso. Eu sou um pecador e digo isso agora mesmo. Eu sou um pecador. Eu teria vergonha de compartilhar isso com vocês. As coisas que fiz e permiti na minha vida. Eu me afastei de Deus. Vou ser honesto com vocês. Não posso dizer quantas vezes caminhei quando era criança. Estive tantas vezes na piscina batismal que deveriam chamá-la de meu jacuzzi pessoal. Porque eu ouvia falar do inferno e que eu iria para o inferno e isso me dava medo e me fazia ir até o altar. Mas acreditem, em 27 de novembro de 94, Chris Dixon viu que seu pecado o separava de Deus. Ele nunca se arrependeu nem quis se afastar dele para confiar em Jesus Cristo. Então, naquela noite, me ajoelhei e coloquei minha confiança em Jesus Cristo. É isso que a Bíblia ensina. Cristo, que nunca pecou, esteve na cruz recebendo a ira pelo pecado. Ele pagou por mim. Ele recebeu a ira por mim. Agora, por confiar em Jesus, quando Deus vê Chris Dixon, se minha esposa estivesse aqui, diria, amém, ele é um pecador. E provavelmente ela diria isso em voz alta. É isso que Deus faz. Deus olha para mim e, graças a Jesus Cristo, me vê como se eu nunca tivesse pecado. Porque minha dívida foi totalmente paga graças a Jesus Cristo. Por isso o adoramos, por isso o servimos. E alguém pode perguntar, por que isso é tão importante? A separação final será definitiva, será factual, será fatal. Veja o versículo 50, e só quero colocar isso aqui, cara. Meu nome é Cris e sou seu amigo, estou te dizendo. E essas não são minhas palavras, mas diz o seguinte, e os lançarão na fornalha de fogo, ali haverá choro e ranger de dentes. Cara, este capítulo exige um exame sério de nossas vidas.
Não é interessante que quando Deus desce em Mateus 13, e é exatamente isso que aconteceu, porque é Deus em carne, Jesus Cristo, e quando ele fala sobre o bem e o mal, ele torna isso pessoal para você? Isso me parece interessante, requer uma autoanálise. Isso nos diz algo muito sério, fala diretamente às nossas vidas. Precisamos ter uma confiança inabalável em Jesus Cristo. Precisamos ter plena confiança na justiça de Deus e na salvação que vem de Deus. E isto é importante e eu quero dizer-lhe isto. Diga-me para que você entenda esta parte. Jesus não quer que tenhamos medo. Ele quer que estejamos acordados. Escute-me com atenção. Ele não quer que sejamos apáticos. O objetivo de tudo isso não é o desespero. O objetivo é o arrependimento e a confiança em Cristo. Eu abri um caminho e preparei algo para você. Olhem, pessoal, isso está destacado nas minhas anotações porque eu queria dizer isso. Estamos vivendo em uma época em que tantas igrejas e tantos mestres querem pegar Jesus, envolvê-lo em um arco-íris e cobri-lo com mantos, chamando-o de amor. Vivemos numa época em que todos só querem dizer, aqui não há julgamento, aqui não há condenação. Olha, isso é verdade para o seguidor de Cristo, mas não é verdade para quem não está em Cristo. E vivemos num mundo onde hoje estão pegando Jesus e, para ser honesto, estão tornando-o passivo, fazendo-o parecer alguém que só ama a todos. Estão fazendo-o parecer aquele dinossauro roxo, Barney, lembra? Vamos lá, gente. E estou aqui para te dizer que, enquanto eles o envolvem em arco-íris e mantos, Deus o envolveu numa cruz e em roupas fúnebres. O Filho de Deus esteve nesta terra e, com grande coragem, grande amor e grande compaixão, tomou sobre si a ira, a pena da parte do Deus Todo-Poderoso pelo pecado. Para que você e eu nunca tivéssemos que fazer isso. Não precisamos pintá-lo como alguém brando ou relaxado, como se não houvesse problema. Devemos mostrá-lo como ele é, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, o sacrifício por nós. Aquele que é digno de nossas vidas e digno de ser seguido. Aqui Jesus está falando de uma fornalha de fogo, choro e ranger de dentes. E eu sei, acreditem, eu sei que há pessoas que vêm e pensam, isso não é o que quero ouvir em uma igreja. Bem, então vão ter que fundar sua própria igreja na sala de casa. Já ouvi pastores dizerem, bem, vocês sabem, julgamento e condenação e tudo isso. Simplesmente não é a minha mensagem. Você está louco, não é a sua mensagem, é a de Deus. E por que você não ensina como ele ensinou? Então o mundo poderia saber o que ele disse, não o que você disse. Eu sei que as pessoas vão dizer, pastor, essa não é a forma de fazer uma igreja crescer e conquistar amigos. Mas posso lhes dizer uma coisa? Um verdadeiro amigo é aquele que se atreve a falar aqui. E não se importa com quantas pessoas estão sentadas, mas sim com as pessoas que estão sentadas. Que conheçam a verdade e que não percam as boas novas de Jesus Cristo. Você pode evitar o juízo. Você pode evitar o forno, simplesmente. Você pode evitar o choro porque Jesus pagou tudo. Jesus ensinou que o juízo é definitivo. E este é o seu ensinamento, a sua história. Jesus diz que os maus serão lançados na fornalha de fogo. Essa é a mesma linguagem que foi usada na parábola que vimos sobre o trigo e o joio. Refere-se ao juízo divino, ao bem e ao mal. Eles vão crescer juntos. Mas Jesus ensinou. Um dia virei para separá-los. E o ponto, novamente, quero enfatizar isso sobre este texto. Não tem a intenção de assustar os seguidores de Cristo, mas sim de despertar e estimular a compaixão em nossos corações e a consciência da necessidade de Cristo nos outros. Saber? Às vezes podemos ficar irritados ao ensinar dessa maneira. Imagine que você está dormindo em sua cama, desfrutando de um ótimo descanso e de repente ouve uma sirene alta tocando. De repente luzes começam a piscar por toda a sua casa, bem na porta de casa. É barulhento, há uma confusão, você ouve batidas, choques e todo tipo de coisa assim. E você acorda irritado, pensando, o que diabos está acontecendo? E por que estão fazendo isso na frente da minha casa? E você sai correndo, chega até a porta e a abre. Mas quando você abre essa porta, percebe que a razão de haver sirenes, a razão de haver barulhos altos, a razão de você ter se assustado, a razão de terem te acordado de algo que você amava, é porque sua casa estava pegando fogo e você estava prestes a perder a vida. E essa pessoa te assustou para te acordar, para que sua vida pudesse ser salva. É isso que a rede faz. A rede está atualmente em processo de recuperação, mas a separação está próxima. Portanto, quero dizer duas coisas sobre este julgamento. E é isso. A primeira é esta, e não é a número 1, é apenas uma lição. Mas existe um problema no mundo atual com a igreja. E eu quero falar sobre isso, sob ambas as perspectivas. E vamos embora daqui. E eles são rápidos. Primeiro, por que pregar sobre isso? Porque o juízo revela o verdadeiro valor da salvação. Se a igreja elimina o pecado e a condenação dizendo que você é bom e Deus te ama, isso tira o valor da salvação. É por isso que as pessoas a rejeitam, porque olham e pensam que não precisam dela. Isso acontece conosco. Veja, é somente no contexto do juízo que vemos a beleza do resgate de Cristo. A cruz é preciosa. Ouçam-me. A cruz é preciosa porque o juízo é real.
A graça é maravilhosa porque a ira é real. O evangelho importa porque a eternidade importa. E se não há juízo, então a rede lançada não faz sentido. Se não há juízo, ouçam-me muito bem, se não há juízo de Deus, a cruz é definitivamente desnecessária. Se não há juízo, então a mensagem perde sua urgência. Por que precisamos ser urgentes? Realmente não importa. Mas porque o juízo vem, a cruz se torna um refúgio. Cristo se torna o nosso tesouro. O evangelho precisa se tornar nossa prioridade porque há um juízo. E é isso que faremos. Igreja, sabe o que faremos? Vamos aplaudir isso. Isso mesmo, isso mesmo. Deixe-me mostrar o outro lado disso. Em segundo lugar, o juízo motiva a compaixão, não a condenação. Peço a Deus que isso alcance tantas igrejas hoje. Igrejas nas quais estive tantas vezes. Vejam, Jesus conta esta parábola não para produzir arrogância. Escutem, quebrantamento. Não um punho erguido contra as notícias, porque você está bravo com aquele partido, aquele grupo ou aquelas pessoas. De forma alguma, os crentes choram pelo juízo, não o celebram. Só estou te dizendo, essa é a realidade. Alguém diria, por quê? Sabe por quê? Pois sabemos que merecemos o mesmo juízo. Eu percebi, espera, sou um pecador afastado de Deus e Cristo veio à cruz, não por eles. Você me ouve? Cristo não veio à cruz pelo que eles fizeram. Cristo veio à cruz pelo que nós fizemos. Veio à cruz pelo que eu fiz. E percebi que o juízo que receberão aqueles que não conhecem a Cristo, esse é o juízo que eu merecia. E é por isso que você entrega a sua vida ao serviço de contar para os outros. Nós não compartilhamos para ganhar discussões. Escutem, teólogos que amam conhecer cada tio e cada vírgula de cada lei e lição. Nós não compartilhamos para ganhar discussões. Compartilhamos para ganhar pessoas. Não condenamos os pecadores à distância. Nós suplicamos a eles atentamente. A realidade do julgamento deveria amolecer nossos corações. Não os endureça, Jesus. Ele olhou para Jerusalém, uma nação que o rejeitou, que se afastou dele, que o crucificou. A Bíblia diz que ele chorou por eles porque sabia que não tinham o que precisavam. É um pensamento incrível, um processo extraordinário. Vejam, estou lhes dizendo, ouçam-me com atenção. Vou lhes dar boas notícias, vou lhes dar as melhores notícias. A água. Escutem, a rede ainda está lá. O dia da separação ainda não chegou. Essa é a notícia por enquanto. Aprendemos muito observando o mundo. A rede ainda está na água. Escutem, ainda não é o dia da separação. Devemos ir ao bairro e trabalhar. Devemos ir à nossa família. Devemos ir até a pessoa que está longe de Cristo. Aonde formos, devemos levar a rede das boas novas de Jesus Cristo, lançando-a amplamente e sem medo. Devemos lançá-la sem favoritismo. Devemos lançá-la sem decidir o resultado nem quem virá. Nosso trabalho não é medir corações, mas apresentar Cristo. Não é decidir quem responderá, mas declarar a mensagem que pode salvar qualquer um. Não é prever resultados, mas entregar fielmente o convite. As boas novas de Jesus Cristo são a razão pela qual amo o que faço. Por isso estou aqui para falar sobre o juízo, a condenação e o que está por vir. As boas novas de Jesus Cristo continuam reunindo pessoas de todos os tipos. E realmente acredito com cada fibra do meu ser que algumas das maiores capturas da graça ainda estão por vir. Então, até o dia em que a rede estiver cheia e os anjos aparecerem na margem, vamos lançar. Vamos lançar mais uma vez e lançar repetidamente, até que a última pessoa receba esta maravilhosa notícia gloriosa que a livra do juízo, a conduz à graça e lhe dá o Pai por toda a eternidade. Que isso seja o que façamos. E para qualquer um nesta sala, neste momento, que esteja preocupado com o juízo ao pensar em sua vida e ouvir isso, as únicas pessoas que serão reunidas com os justos não o serão por sua própria justiça, mas porque deixaram de lado o seu pecado e depositaram sua confiança em Jesus Cristo. Jesus ensinou uma lição espetacular em João capítulo 5, versículo 24. Pense no que acabei de lhe dizer, o forno de fogo, o juízo de Deus por toda a eternidade. E ouça as palavras de Jesus em João 5, 24. Em verdade vos digo, quem ouve a minha palavra, a minha mensagem e crê naquele que me enviou, crê no que eu fiz. Veja isso, tem a vida eterna. Veja isso. E não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. Amigo, se você colocar sua confiança em Jesus Cristo e no que Ele fez por você, em seu amor, seus pecados estão cobertos e são apagados. E você já não precisa temer o juízo de Deus, porque como diz a Bíblia, graças à morte e ressurreição de Jesus, estamos livres do juízo. Agora, eu mereço o juízo? Você pode ter certeza que sim. Eu receberei o juízo. Você pode ter certeza de que não, por Jesus Cristo. Então fechem os olhos e inclinem o rosto.
Alguém aqui precisa se aproximar de Jesus? Alguém se sente inseguro ou com dúvidas? Ao falarmos do juízo e do futuro, talvez você não tenha se decidido, talvez tenha sido religioso, confiado em obras próprias ou sido rebelde e se afastado de Deus. Vocês sabem qual é a grande notícia desta manhã? Na verdade, não importa onde vocês estiveram. O que importa é o que Ele fez, porque Ele reúne pessoas de todos os tipos. Então, se esse é o seu caso agora mesmo, é isso que a Bíblia ensina. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo.